Quero que você guarde isso. Quando Cooper Flagg saiu de quadra após o quarto jogo, ele tinha feito apenas 2 pontos. No 10º jogo, sua média ainda não passava de 14 por noite, com cerca de 40% de aproveitamento. Aquele rótulo de geracional já começava a ser questionado. E eu mesmo comecei a pensar, será que todo aquele hype tinha subido a cabeça dele? Mas 3 semanas depois, tudo mudou. Ele entrou em quadra contra Giannis Antetokounmpo, se posicionou na defesa e acabou virando pôster. O replay passou 2 vezes antes da transmissão seguir, como quem diz, bem-vindo à NBA. Só que teve um detalhe que me chamou a atenção. Mesmo depois de ser enterrado no segundo quarto, Cooper terminou o jogo com 26 pontos. 5 meses depois, ele entrou para a história como o jogador mais jovem da NBA a anotar 50 pontos. E no jogo seguinte, se juntou a Michael Jordan como os únicos novatos nos últimos 50 anos a marcar 45 pontos 2 vezes na mesma temporada. A reação de LeBron James foi direta. O jogo de Cooper Flagg me lembra o meu. De 2 pontos para mais de 50, eu acho que dá para entender exatamente o que aconteceu nesse intervalo. Porque é nisso que eu sempre volto. Toda vez que Cooper esteve em uma situação que parecia capaz de derrubar ele, isso simplesmente não aconteceu. Na estreia da Summer League contra Bronny James, todos os olhares estavam na pick número 1, Cooper Flagg. Foi um dos jogos mais assistidos da história da Summer League, e a expectativa era enorme. Só que arremesso após arremesso não caía. Ele terminou com 5 acertos em 21 tentativas, somando apenas 10 pontos. Depois da partida, o próprio Cooper admitiu. Foi um dos piores jogos da vida dele. A ESPN rapidamente classificou a atuação como inconsistente. Mas teve um detalhe importante, ele não parou de arremessar em nenhum momento, mesmo errando. E aí, no jogo seguinte, contra o pick número 2, Dylan Harper, a narrativa já estava pronta. Se ele fosse mal de novo, iam dizer que a escolha foi um erro. Mesmo ginásio, ainda mais pressão. Só que dessa vez, Cooper mudou completamente a postura. Atacou a cesta com agressividade, cravou enterradas no meio da defesa e jogou como se a estreia nunca tivesse existido. Resultado, 31 pontos. Depois desse jogo, ninguém mais questionava se ele pertencia àquele nível. Mas reagir na Summer League é uma coisa. A NBA é outro nível completamente diferente. No primeiro jogo oficial, Cooper já apareceu como titular do Dallas Mavericks, atuando como armador, uma posição que ele nunca tinha exercido antes. Do outro lado, o confronto era contra o San Antonio Spurs, liderado por Victor Wembanyama, e a pressão era ainda maior. Depois da saída de Luka Doncic, a torcida de Dallas não queria só que o pick número 1 desse certo. Eles queriam que o Cooper substituísse uma estrela geracional. Diante desse cenário, ele até tentou acelerar o jogo em transição, subiu para uma ponte aérea impressionante, mas não conseguiu completar. Teve dificuldade até para controlar a bola contra a defesa do Spurs. Cometeu vários turnovers e só conseguiu pontuar de verdade no segundo tempo. Terminou a partida com 10 pontos em uma derrota por 33, enquanto Wembanyama dominava com 40 pontos e 15 rebotes. Mais um bem-vindo à NBA. Mas de novo, a resposta veio rápido. No jogo 2, 18 pontos. No jogo 3, 22. E é exatamente aqui que aparece o primeiro sinal claro de como Cooper conseguiu virar completamente a trajetória da temporada. Em um dos últimos jogos ao lado de Anthony Davis, o Cooper enfrentou Denver Nuggets de Nikola Jokic e simplesmente explodiu. Foram várias enterradas em cima da defesa, 4 bolas de 3, além de 9 rebotes e 9 assistências, fechando com 33 pontos. Em um dos lances, ele ainda encarou o Jokic depois da jogada. No fim, mesmo com um arremesso final que não caiu, o Dallas Mavericks saiu com a vitória. Mas o importante não foi só o resultado. Ficou claro que o experimento dele como armador já estava dando retorno. Aqueles erros e turnovers no começo da temporada era apenas parte do processo. Agora, Cooper Flagg parecia muito mais confortável comandando o time e com isso desbloqueou um nível completamente novo no seu jogo. A partir dali, ele entrou em uma sequência histórica. Desde a fusão da NBA, apenas 3 novatos conseguiram médias de pelo menos 20 pontos, 6 rebotes e 4 assistências na temporada de estreia. Luka Doncic, Michael Jordan e Larry Bird. E agora, Cooper está prestes a se juntar a esse grupo seleto. O nome dele começa a aparecer ao lado de lendas, e tem um detalhe importante. Tanto Jordan quanto Bird chegaram à NBA bem mais velhos do que ele. Mas o que realmente diferencia o Cooper de um novato comum vai além dos números brutos. Nos primeiros 41 jogos, ele era consistente. Mas nada absurdo, cerca de 19 pontos, 6 rebotes e 4 assistências por partida. Já nos últimos 25 jogos, o salto é gigantesco. 25 pontos, mais de 7 rebotes e 5 assistências por jogo. Números de All-Star para alguém que, poucos meses antes, não conseguiu dominar nem Bronny James na Summer League. E quando um jogador apresenta evolução estatística tão absurda no meio da temporada, a pergunta é inevitável. Como isso aconteceu? E é aqui que entra um ponto essencial. A mentalidade de Cooper Flagg. Uma mentalidade que já estava formada muito antes de ele pisar em uma quadra da NBA.
Cooper Flagg, sem dúvidas, fez uma das temporadas mais históricas de um adolescente na história da NBA. E sabe como deixar tudo isso mais histórico ainda? Você deixando o like e se inscrevendo no canal para me ajudar a bater 100k de inscritos ainda esse ano. Você sabia que quase 80% das pessoas que veem os vídeos aqui do canal não são inscritas? Então dá uma conferida aí se você é inscrito do canal. Se não for, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like para ajudar esse vídeo a chegar a mais amantes do basquete. E agora, sem mais enrolação, vamos voltar pro vídeo. Tamo junto. Ele cresceu ouvindo um princípio da mãe. Se você é o melhor do ginásio, então você está no lugar errado. Na prática, isso significava uma coisa. Cooper nunca teve permissão para simplesmente dominar jogadores da mesma idade. Ele era constantemente colocado contra adversários mais velhos, mais fortes, mais experientes. E o mais impressionante, mesmo enfrentando jogadores até 3 anos mais velhos, era ele quem entrava em quadra com a postura mais confiante de todos. Com apenas 13 anos, já jogava partidas informais contra atletas da University of Maine, e segundo relatos, era o melhor jogador em quadra. Quando isso chegou aos ouvidos de Brian Scalabrine, campeão da NBA, ele duvidou. Parecia exagero demais, então decidiu testar. Scalabrine convidou um Cooper de 14 anos para um jogo fechado com profissionais, ex-jogadores de NBA e talentos do ensino médio. A intenção era clara, colocar o garoto no lugar dele. Só que o efeito foi o oposto. Logo no primeiro jogo, Cooper dominou. Em um dos lances, ele cravou uma enterrada tão absurda que o ginásio simplesmente ficou em silêncio. E isso vindo de alguém que já tinha dividido quadra com lendas da liga. O próprio Scalabrine, acostumado a ver jogadores do mais alto nível, ficou sem reação. Porque a pergunta era inevitável. Como um garoto de 14 anos conseguia fazer aquilo? E é por isso que eu sempre uso a palavra geracional. Ela tem sido usada com muita frequência nos últimos anos. E no caso do Cooper Flagg, no começo era difícil enxergar isso com clareza. Porque ele não tem aquele atributo óbvio que salta os olhos. Ele não possui o atletismo fora da curva de Zion Williamson, nem a altura absurda de Victor Wembanyama. Mas tem algo nele que lembra exatamente o que tornava Kobe Bryant tão especial. Uma confiança fria, quase imune à pressão. Uma mentalidade assassina que se traduz diretamente em resultado. Esse é o diferencial geracional dele. A convicção inabalável de que é melhor do que qualquer adversário à sua frente. Isso não começou agora. No primeiro jogo da carreira no ensino médio, o ginásio estava lotado. O nome dele já circulava como uma promessa local e todo mundo queria ver se era real. E ele entregou. No overtime, deu um toco de perseguição absurdo. Na sequência, atacou a linha de fundo e cravou com uma confiança que não é comum. Muito menos em alguém de 14 anos. Fim de jogo, 35 pontos, 12 rebotes e vitória. Depois disso, liderou sua escola até o título estadual e ainda se tornou o primeiro calouro da história do Maine a vencer o prêmio de melhor jogador do estado na Gatorade. E quando você junta tudo isso, não é só talento. É mentalidade moldando o resultado. Avançando para hoje, depois de quebrar o recorde como jogador mais jovem a fazer um jogo de 50 pontos, Cooper Flagg está tendo uma das melhores temporadas de novato que a gente viu em décadas. O nível foi tão alto que já virou inevitável comparar, onde ela se encaixa entre as maiores temporadas de rookie da história. Quando você coloca lado a lado com algumas das melhores estreias de todos os tempos, o nome dele aparece ali, no mesmo patamar. E isso diz muita coisa. A grande diferença está nos prêmios e no contexto. Jogadores mais experientes como Michael Jordan já brigavam por MVP logo de cara. Larry Bird foi selecionado para o All-NBA First Team. Já Magic Johnson chegou ao ponto de conquistar o título e ainda levar o prêmio de MVP das finais. Mas quando a gente muda o foco e passa a olhar para as melhores temporadas da história feitas por adolescentes, aí o cenário muda completamente. Nesse recorte, Cooper tem um argumento fortíssimo. De novo, uma lista cheia de nomes lendários. E mais uma vez, ele aparece entre os primeiros. O que fica ainda mais absurdo quando você lembra de um detalhe importante. Ele adiantou um ano na escola e só completou 19 anos em dezembro. Ou seja, ele sempre esteve jogando fora do tempo. A vida inteira, Cooper procurou desafios maiores, ginásios mais difíceis, competições mais exigentes e sempre entrou com a mesma ideia na cabeça. Eu sou o melhor jogador aqui. Ele foi eleito o melhor jogador colegial do país pelo Gatorade quando deveria estar um ano atrás. Foi o melhor jogador universitário atuando por Duke University, quando na teoria ainda deveria estar no ensino médio. E agora na NBA, foi eleito Rookie do ano, quando pelo cronograma normal ainda deveria estar jogando no college. Não é só evolução, é uma trajetória inteira acelerada e sustentada por desempenho real. Mesmo com a temporada histórica, Cooper Flagg não teve a garantia nenhuma de levar o prêmio do Rookie of the Year. Isso porque, do outro lado, tivemos um concorrente forte em um Charlotte Hornets que terminou com campanha positiva. Enquanto ele teve que carregar um Dallas Mavericks fora da zona de playoffs. Durante toda a temporada, Con Kneppel manteve a disputa viva. E existe um argumento real aí. Apesar do Cooper ter números brutos superiores, a eficiência nos arremessos do Kneppel é claramente melhor. Além disso, o contexto até pesou. O Hornets disputou o play-in
enquanto Dallas ficou na loteria do draft. A questão então vira outra. Faz sentido punir um jogador por estar em um time pior? Se estivéssemos falando de MVP, talvez esse argumento tivesse mais força. Mas o prêmio de Rookie of the Year historicamente não segue essa lógica. Já vimos, por exemplo, Kyrie Irving vencer mesmo em uma equipe com apenas 21 vitórias. Então, no fim das contas, a análise precisa ir além da campanha. E sendo direto, Cooper Flagg mereceu mais o prêmio. Porque mesmo com Knepo tendo uma temporada excelente, tudo indica que se você colocasse Flagg em um time competitivo de nível de playoff, o impacto dele no jogo continuaria sendo exatamente o mesmo. Fora os jogos tenebrosos do Knepo no play-in. E tem mais um detalhe importante. Cooper Flagg recentemente ultrapassou LeBron James em números de jogos de 40 pontos ainda na adolescência. Já são 4. Isso diz muito sobre o contexto em que ele está produzindo. Hoje, Cooper é o principal nome em qualquer scouting report defensivo na NBA. Mesmo em um time que não briga no topo, ele é o foco absoluto das defesas adversárias, o jogador que todo sistema tenta parar. E mesmo assim, ele continua quebrando marcas. Quando você coloca lado a lado com LeBron James, Luka Doncic e Kevin Durant, o ritmo de produção dele acompanha 3 dos maiores talentos que já passaram pela liga. Mas tem um ponto que diferencia o Cooper da maioria dos rookies de elite. Normalmente, esses jogadores começam bem e terminam bem. Ele não. A evolução dele aconteceu no meio da temporada. Se você comparar os últimos 25 jogos dele com os últimos 25 jogos de LeBron, Luka e KD em suas temporadas de estreia, o rótulo de geracional começa a fazer muito mais sentido. E é exatamente por isso que o próprio LeBron disse que o jogo do Cooper lembra o dele, e que já acompanhava ele desde os tempos de AAU. De 2 pontos no quarto jogo para performances históricas no fim da temporada. E o que mudou? Depois da troca envolvendo Anthony Davis, o Dallas Mavericks tomou uma decisão clara: colocar a bola na mão do Cooper e deixar ele comandar. Em novembro, ele tinha cerca de 22% de usage rate e menos de 18 pontos por jogo. A partir do momento em que o ataque passou a girar em torno dele, esse número disparou. Em abril, já passa dos 38% de uso, com médias acima de 40 pontos por jogo. Na temporada, ele converte cerca de 75% das finalizações próximas ao aro. Mas no começo, os problemas eram visíveis. Contra o Oklahoma City Thunder, por exemplo, ele teve dificuldades claras: infiltrações forçadas, controle de bola instável, decisões previsíveis. Era um jogo limitado, basicamente infiltrar ou chutar de 3. Agora é outro jogador. No jogo de 51 pontos, dá pra ver a diferença. Ele pontua em todos os níveis da quadra, controla melhor o ritmo nas infiltrações e toma decisões mais refinadas. O arremesso de média distância passou a ser uma arma real. Ele está mais confortável criando jogadas com a bola, adicionou o step back de 3 ao repertório. E quando ataca o aro, escolhe muito melhor os pontos de impulsão. O resultado é eficiência, controle e domínio. A diferença entre aquele momento e o agora está na mentalidade dentro e fora de quadra. Cooper Flagg sempre teve confiança, isso nunca foi o problema. Mas o que começou a aparecer de verdade foi o trabalho por trás disso. A disciplina, a consistência, o nível de dedicação. Porque em cada etapa da carreira, ele não só correspondeu, ele se destacou de forma fora do comum. E isso foi se repetindo em todos os níveis. Agora, o que a gente está vendo é a confirmação. Ele tem tudo para ser a estrela que o Dallas Mavericks precisava na era pós-Luka Doncic. E no fim das contas, é curioso pensar nisso. Demorou um jogo de 51 pontos para todo mundo perceber o que estava acontecendo diante dos nossos olhos.